Já estamos de volta a Futebol Esporte Show todo sábado, 1h45 aqui na TV Sorocaba SBT. Obrigado pela sua audiência, pela permissão de entrar em sua casa e falar de futebol, falar de esporte. Bom, estou ao lado de Sil Abreu de máscara para conscientizar todo mundo. Pessoal, é coisa séria, tá? Use máscara, faça os protocolos, o distanciamento, é assim que tem que ser para todo mundo. Bom, e vamos agora com mais um papo que eu tive com o técnico de futebol Leandro Zago. Tem muito conhecimento, tem muito estudo por trás de tudo que o Zago vem fazendo. E a gente bate um papo agora sobre tática. Confira. Marcel, dentro daquela ideia que a gente fala do conhecimento em espiral, né? As coisas vão retornando com outra roupagem, né? E com novos conhecimentos, né? A gente passou aí os últimos 10 ou 15 anos discutindo modelo de jogo, falando sobre modelo, né? Como construir princípios. E a gente tem voltado muito agora nos últimos anos, porque foi se percebido que eu não consigo ter uma evolução coletiva se eu não desenvolver o indivíduo. Então começou-se a voltar o olhar de novo para como desenvolver o indivíduo. E desenvolver o indivíduo nessa perspectiva não tem a ver simplesmente com aqueles treinos antigos tradicionais. Nós estamos falando de desenvolver o indivíduo dentro de uma perspectiva de jogo, que eu vá dar ferramentas para ele e vá mexer com a percepção dele para que ele perceba coisas novas dentro do jogo e que ele tenha novas ferramentas. Porque uma coisa que a gente deixou de levar em conta por um tempo e que ela é muito importante, o primeiro passo na tomada de decisão do jogador não é o que fazer. O primeiro passo é que ferramentas eu tenho. Esse é o primeiro passo. Porque a partir das ferramentas que ele vai pensar no que ele vai fazer, né? Então, se eu tenho um jogador que não salta a determinada altura e a bola viaja a determinada altura, aquela solução não existe para ele. Então, nem adianta ele pensar o que ele deveria fazer. Talvez saltar e fazer o gol, mas aquilo serviria para o Ibrahimovic, para o Cristiano Ronaldo, né? Para o Bruno Henrique. Mas para ele não, porque ele talvez tenha 1,70 m, não tem uma... Então a decisão dele já está subjugada àquela questão da ferramenta pessoal dele. E isso foi se percebendo que, então, e se eu ampliar as ferramentas individuais, se eu ampliar a percepção individual do atleta e deixar com que ele experiencie o jogo e proporcionar para ele ambientes de jogo, treinar tudo isso em cenários de jogo para que ele vá vivendo o jogo com outra percepção, com uma percepção um pouco mais ampliada, com ferramentas novas, mas sempre com criatividade e encorajamento, nunca com limitação, porque eu quero gerar autonomia. Zago, a gente tem uma literatura espanhola hoje, que vem do Barcelona, que fala muito nas vantagens. É a vantagem numérica, é a vantagem posicional, é a socioafetiva, que é o nosso entrosamento, também falava, a vantagem qualitativa, enfim. É um olhar do indivíduo para melhorar o coletivo e, no final das contas, é o coletivo que vai melhorar o indivíduo. Como que você enxerga isso? É o próximo passo para a gente chegar aqui no Brasil, principalmente, Zago, eu bato nessa tecla, para nós evoluirmos o nosso jogo na parte ofensiva? Ô Marcel, para mim, assim, uma coisa que é importante, que a gente deixe sempre claro, né, sobre as vantagens que você citou aí muito bem, é que elas são do jogo, né? Elas transcendem qualquer tipo de viés sobre o jogo, qualquer metodologia. Né? Os espanhóis têm explorado ela melhor, os portugueses não falavam tanto das vantagens, né? Quando a literatura mais forte aqui no Brasil era portuguesa. Os espanhóis falam um pouco mais sobre elas. E quando o jogador começa a dominar as vantagens ou entender como tirar melhor essas vantagens do jogo, ele melhora como atleta, consequentemente como um potencializador da equipe. Nenhum atleta é de alto nível se ele não é um potencializador da equipe. Então já vamos partir desse princípio. Quando eu falo potencializar atleta, nunca é reforçar o indivíduo como ego, é o indivíduo que potencializa o coletivo, que a capacidade individual dele ela é potencializadora. Então esse domínio dessas vantagens, dele entender todas as vantagens, né, numérica, qualitativa, socioafetiva, posicional e dinâmica, quando ele entende essas 5 vantagens e como explorá-las, como jogador ele vai conseguir contribuir muito mais para o sistema, independente dele estar perto ou longe da bola, da equipe estar com ou sem bola, porque ele tem um domínio sobre o jogo, o esquema tático, se é zona, se é individual, se marca alto, isso não importa.
ele sabe explorar o jogo a partir das vantagens, então isso é importante. Zago, e para a gente fechar essa parte, é muito legal isso, porque a gente fala agora de comportamento individual e coletivo, e não de linhas 4-3-3, 3-5-2, isso já está superado, né? Isso é mais para posicionamento inicial, e durante o jogo, na dinâmica de uma partida, esse esquema ele vai se alterando. Aonde que está o treinador nisso tudo? É claro que você falou muito bem que as vantagens são do jogo, né? Às vezes de maneira intuitiva e inconsciente o jogador traz uma vantagem dinâmica, cria uma vantagem qualitativa porque é do jogo, 1 contra 1 com o Messi não é uma vantagem pro defensor e sim pro Messi. Enfim, o treinador, até que ponto, entendendo que hoje o futebol de rua, a pedagogia de rua não é como antes, como que é o papel do treinador para moldar esse jogador de hoje? Marcel, é importante a gente sempre lembrar, o jogador já traz uma bagagem com ele e ele já tem uma boa interpretação de todas essas vantagens, muito boa. Alguns, claro, como você disse, predomina uma vantagem de domínio, alguns têm muita vantagem qualitativa muito dominada, como você disse. Eu coloco 1 contra 1 para alguns jogadores é uma situação, para outros é outra. E o treinador tem que ser um potencializador. Como eu te falei, né, da questão da percepção, Marcel, a gente tem que ser alguém que proporcione ambientes que ampliem a percepção do atleta. E não que o atleta enxergue aquilo que eu estou enxergando. Então eu, como treinador, quando eu proponho um exercício, eu vou dar alguns feedbacks, eu vou tentar acelerar com alguns feedbacks, algumas informações, atenção nisso, atento com isso daqui, de preferência pós-ação, para não interferir na ação do atleta, né? Que isso também é importante. Mas eu tenho que pensar que eu tenho que dar feedbacks ampliadores de percepção e não limitadores. Óbvio que se eu detectar uma situação em que uma percepção em que ele vai fazer, usa sua perna não dominante para esse passe que você vai ganhar tempo. E ele não está demorando um pouco para perceber isso mais do que o grupo. O grupo já sentiu, já percebeu algumas coisas nesse sentido. Eu posso dar um feedback e vai acelerar isso no processo. Mas não é o ideal. O ideal é que eu crie cenários e que o jogador vá experimentando e a percepção dele vá se ampliando quando ele vai fazendo isso. E aí, o feedback sendo individual, eu estou partindo desse indivíduo para o coletivo. Então, mesmo que seja um jogo de 4 contra 4, 5 contra 5, 4 contra 4 com 3 apoios, jogo grande, o meu enfoque é individual. Grande Leandro Zago, mais um show de conhecimento. Na semana que vem tem a 4ª e última parte, hein? Você confere as entrevistas anteriores no nosso canal do YouTube. Só tem fera, certo? Futebol Esporte Show com Marcel Capretes. Mas agora, meus amigos, não dá mais tempo de nada. Relojão estourando, encerrando o programa. Sil, obrigado. Até semana que vem, hein? Até semana que vem, Marcel. E você de casa continue participando. Maravilha, fera. Obrigado demais pela sua audiência, viu? Abraço, valeu. Tchau. Categoria, que categoria. É você que brilha, é você que brilha. Futebol Esporte Show é você que brilha. Esporte reverente pra toda a família. Onde tudo se transforma em show. É bater o escanteio e fazer o gol. Marcel Capretes é gol de placa. Decisivo como o artilheiro que ataca. É gol, é gol, é gol. Futebol Esporte Show. É gol. Futebol Esporte Show. Marcel Capretes na apresentação. 288 tá na área e na televisão. É gol, é gol, é gol. Futebol Esporte Show. É gol, é gol, é gol. Futebol Esporte Show. Que categoria, que categoria. É você que brilha, é você que brilha.